2024, chegando final do ano, dezembro, e a gente já tá naquele ritmo, né, de que todo dia parece uma sexta-feira. Eu ouvi essa frase semana passada, que todo dia no mês de dezembro parece uma sexta-feira, né? A gente tá naquele clima de deixar os problemas pro eu do futuro. Então, os problemas agora do final do ano de 2024, deixa pro Lucas do futuro resolver. Mas, parando de enrolação, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de segunda. Live de segunda. Como eu disse, hoje, dia 9 de dezembro, agora 8 horas em ponto. E estamos aqui para a nossa live de segunda, a live de número 12 da nossa jornada Celebrante de Sucesso. Seja bem-vindo. E aqui você já sabe, aqui é papo reto, aqui eu falo a verdade sobre o universo dos casamentos, sobre o mundo das celebrações de casamento, aqui é sem churumelas, aqui é sem enrolação. E o papo de hoje é o seguinte, hein? Hoje eu vou abrir aqui com vocês, eu vou montar uma cerimônia de casamento. A forma mais simples de montar uma cerimônia de casamento, vocês vão fazer e aprender aqui comigo hoje. É isso mesmo, vou abrir aqui e vou montar uma cerimônia de casamento para vocês. Tem muita gente que acha que o negócio é complexo, que é difícil, meu Deus, é impossível montar uma cerimônia de casamento. Como consegue montar uma cerimônia de casamento? Você vai aprender, tá? Hoje eu vou fazer aqui junto com vocês a forma mais simples de se executar, na verdade não é nem executar, mas você ter uma noção, né, uma ideia de como é uma cerimônia de casamento, começo, meio e fim, tá bom? Um jeitinho simples, fácil, sem enrolação. Vou mostrar de fato como é que é a minha cerimônia, tá bom? E também, lembrando a você, não é uma videoaula, tá? Isso aqui não é uma videoaula, tá? A gente tá fazendo aqui um bate-papo, mas eu tô a fim de ensinar. Boa noite, Eliana, tudo bem? A Eliana mandando boa noite aqui, seja muito bem-vinda à live de segunda. E também não é um curso, tá bom? Eu só tô simplesmente aqui abrindo o jogo com vocês e vou mostrar para você como é que é a minha cerimônia de casamento, como que é o roteiro da cerimônia de casamento, como eu estruturo a minha cerimônia de casamento e qual é o meu pensamento também para uma cerimônia de casamento. Qual é a vantagem de você usar esse modelo aqui, esse método que eu vou passar aqui de como montar uma cerimônia de casamento? Tá? É facilidade, né? Traz facilidade, comodidade e ganho de tempo. Para mim é a forma mais simples e mais fácil de montar uma cerimônia de casamento, então me traz isso. Facilidade, comodidade e ganho de tempo. Eu tenho muita agilidade na hora de montar a cerimônia de casamento, tá bom? Todo celebrante tem um método. Todo celebrante de casamento tem o seu método, a sua forma de montar a sua cerimônia de casamento. E hoje eu vou abrir aqui e mostrar a minha fórmula, o meu método, belezinha? Requer muito tempo dedicado? Não, a gente vai conseguir fazer aqui tranquilamente, tá? Inicialmente, para você, celebrante, que está iniciando, né, quando você for montar as suas primeiras cerimônias de casamento, requer um pouco de adaptação, certo tempo de adaptação, mas depois que você pegar o jeito, aí ó, deslancha, fica fácil de estar montando a cerimônia de casamento. Até porque no meu caso, a cerimônia de casamento é muito no feeling, né? Eu vou muito no feeling do momento, né, do que está rolando ali na hora, o que está acontecendo no dia e na hora do casamento. Claro, eu tenho uma estrutura, um começo, meio e fim. Eu sei exatamente o que vai acontecer na cerimônia de casamento, porém eu não sei exatamente, né, cada palavra que eu vou utilizar. As palavras fluem na hora. Mas aqui também para você, que caso queira montar uma cerimônia de casamento, você que é celebrante de casamento, ou você que quer ser celebrante de casamento, você foi convidado para celebrar um casamento e está aí no desespero e fala, meu Deus, e agora como é que eu monto uma cerimônia? Você vai aprender aqui junto comigo. Então para isso, vamos agora mostrar aqui para você a nossa tela e você vai ver como que é o começo, o meio e o fim de uma cerimônia de casamento. Bora? Bora lá? Primeira coisa, o que é a primeira coisa que acontece numa cerimônia de casamento? É o cortejo de entrada. Essa é a primeira coisa que acontece na cerimônia de casamento. Qual é a segunda coisa que vai acontecer depois do cortejo? O cortejo, né, ele começa com a entrada do noivo, depois tem a entrada dos padrinhos, das daminhas, floristas, etc., e termina com a entrada da noiva. Após entrar a noiva, finalizou-se o cortejo, aí começa o discurso do celebrante. Essa é a minha hora, esse é o meu momento, tá? Primeiro passo, cortejo de entrada. Segundo passo, discurso do celebrante. Qual que é o terceiro passo?
O terceiro passo é entrada das alianças. Nas entradas das alianças já envolve também a troca das alianças. Meio que tudo isso faz parte do mesmo momento, tá? Tudo isso faz parte de uma coisa só dentro da cerimônia de casamento. Depois da troca das alianças, o casal pode fazer os votos de casamento. O que é o voto de casamento, né? As juras de amor, aquela cartinha, aquele textinho que o casal escreve para eles. Dá para inverter? Dá para inverter. Ao invés de fazer a troca das alianças, né? Primeiramente, você pode fazer os votos primeiro, colocar o casal para fazer os votos antes da troca das alianças. Mas eu estou mostrando a forma que eu faço, tá? Eu faço dessa maneira. Entrou as alianças, o casal troca as alianças, depois eles leem os votos de casamento. Qual que é a sequência após os votos de casamento? Caso o casal queira, né, que seja da vontade do casal, tem uma bênção, né? É uma bênção. Essa bênção pode ser uma oração. Essa bênção pode ser uma leitura bíblica. Ou essa bênção também pode ser convidar alguém, né, especial para os noivos. Convidar alguém que seja especial para o casal, alguém que seja especial para os noivos, para essa pessoa sim fazer uma bênção, para essa pessoa fazer uma oração, tá? É uma forma legal de estar se fazendo nesse momento. Após isso, tem a finalização da cerimônia com o beijo dos noivos. O beijo dos noivos é o clímax, né? O momento mais especial da cerimônia de casamento. Porém, ainda assim não é o final. É igual um filme, sabe? Quando tá rolando o enredo, um roteiro de um filme, aí chega o momento do clímax. O clímax não é o final ainda. Geralmente o final, ele é mais um momento de reflexão, né? Um momento mais tranquilo. Ou seja, qual que é o final? O final é a mensagem final do celebrante. E na sequência, os cumprimentos. Tá? E depois os cumprimentos, saída dos noivos. Vamos ver como é que está aparecendo aí para vocês na tela. Mensagem final do celebrante, cumprimentos, saída dos noivos. Simples assim. Porém, eu só mostrei a estrutura para vocês, né? No caso agora, eu vou explicar cada momento, eu vou explicar cada passo da cerimônia. Cada um dos passos da cerimônia. Bora lá? Cortejo de entrada. Eu vou falar a real aqui para você, tá? Eu vou ser super sincero. Se você for a pessoa que for celebrar o casamento, não se preocupe com o cortejo de entrada. Não importa. Para o celebrante, não importa a sequência de quem vai entrar. Se vai entrar o noivo primeiro, se depois é os padrinhos, se depois crianças com plaquinhas, daminhas e floristas, ou se primeiro entra os padrinhos, os pais do casal, e depois o noivo. Isso pouco importa pro celebrante qual é a sequência de entrada. Acontecia muito comigo no começo da assessora vir falar comigo e querer bater entrada por entrada. Sério, não me importa. Não me importa qual é a sequência da entrada. O importante é saber quem vai entrar antes da noiva, qual é a pessoa que vai entrar anterior à noiva e depois a noiva. Porque o único momento que eu falo, né, que eu tenho que me preocupar é o momento que eu vou falar, é o momento de eu contar a história, de eu fazer o discurso do celebrante, que isso é após a entrada da noiva. Entrou a noiva, aí sim é o momento que eu vou fazer o meu discurso. Então, para você que é uma pessoa que vai celebrar no casamento, para você que é celebrante de casamento, tá? Para facilitar a sua vida, não importa a sequência de entrada do cortejo, tá bom? Quem tem que se preocupar com isso é a assessora do casamento, a pessoa que está responsável por cuidar dessa sequência, das entradas, que vai saber quem vai entrar com quem, etc. Isso não é problema do celebrante. Isso é problema da assessora, ou também conhecido como cerimonialista, tá bom? Então é cada um no seu lugar, cada macaco no seu galho. Então não se preocupe com isso se você for o celebrante do casamento. Se você for a noiva, aí é uma boa preocupação. Você é a noiva ou noivo, você tem que se preocupar como você vai querer essa sua entrada de casamento. Quem vai entrar primeiro, quem vai entrar depois, etc, etc, etc. O tradicional é, primeiramente, o noivo abre o cortejo. Aí depois a sequência é indiferente.
Tradicionalmente é o noivo abre o cortejo, na sequência os pais do casal, depois os padrinhos, aí depois vem as daminhas, os pajens e a florista, tá? Essa é a sequência tradicional. Você pode alterar essa sequência? Pode, a cerimônia hoje em dia é personalizada, mas isso a noiva discute com a assessora. Lembrando para você, celebrante, não é uma preocupação sua, tá? Não gaste energia se preocupando com isso, tá? Qual é a sequência de entrada? Qual é a maior preocupação do celebrante? Que momento você tem que se preocupar, celebrante? Qual momento da cerimônia é responsabilidade sua e é problema seu? É a partir daqui, ó, discurso do celebrante. Ai, como é que eu começo uma cerimônia? Aí é que o bicho pega. É aí que você tem que ser uma pessoa sagaz e ser um bom orador, tá? Como eu começo o meu discurso de cerimônia? Recepcionando o casal. O casal chegou, a noiva, né? O noivo já estava. Aí chegou os dois juntos, pararam em frente a mim no altar. Peguei o microfone, a música baixou, é o momento que eu vou falar. O que eu falo? Se for de tarde é boa tarde, se for de noite é boa noite. Porém, eu falo diretamente com o casal, tá? Sei lá, boa noite, noiva, boa noite, noivo. Sejam bem-vindos ao altar do casamento de vocês. Aí já dá aquela aliviada, porque eu também fico emocionado, eu também fico nervoso, eu também fico tenso, tá? Todo começo de cerimônia. Então, para dar aquela quebrada de gelo, eu já dou uma boa noite. Ou seja bem-vindo ao casamento de vocês. Sejam bem-vindos ao altar do casamento de vocês. Dentro do meu discurso, o que eu gosto de fazer? Mexer com a emoção do casal, brincar com o nervosismo da noiva. No último sábado mesmo, que eu fiz o último casamento que eu celebrei, a noiva estava muito tensa, ela estava tensa. Aí nessa hora que eu fiz a recepção, né, dela e dele, mas principalmente dela, ela deu uma relaxada. Então eu brinquei nessa hora, eu falei, ufa, agora você pode respirar, e etc. Eu brinco muito, né, eu utilizo muito do que está acontecendo na hora para fazer a minha cerimônia de casamento. Então, nada é muito preparado com antecedência. Eu uso os elementos e as coisas que estão acontecendo ali na hora. Beleza. Fiz essa recepção do casal. Qual que é o primeiro ato que eu vou fazer após isso? Qual é o próximo ato que eu faço na cerimônia? Eu gosto de fazer o casal interagir com os convidados. Interagir no sentido de olhar, trocar olhares com os convidados, com os padrinhos, com as madrinhas, para eles verem esse momento e fotografar esse momento, né, na memória, na lembrança. Porque é um momento tão almejado, que eles planejaram tanto, que eles sonharam tanto. É um momento que, sei lá, geralmente o casal planeja em um ano, um casamento no mínimo um ano. Então, nesse um ano, eles ficaram sonhando com esse momento. Então, vivencie esse momento. Então, eu gosto de fazer que eles troquem esse olhar, né? E olhe para tudo, preste atenção nos detalhes, tentar olhar o máximo de rostos possíveis que eles conseguirem, para guardar isso na memória. Trago depois a atenção deles novamente. Aí eu trago a atenção deles novamente para mim e faço a pergunta do sim. Eu não faço o sim no momento da troca das alianças. Eu faço como primeiro ato da cerimônia, que é como se fosse assim. A intenção é dizer mais ou menos, eu só vou continuar essa cerimônia se o casal quiser. Então eles têm que dizer o sim. Aí é um momento que eles estão de frente para mim e eu pergunto, era o desejo do seu coração, do fundo da sua alma, que você recebe como seu esposo ou como sua esposa, o noivo, a noiva, para ser feliz ao lado dele, dela, e fazê-lo feliz para todo sempre? Aí eles respondem o sim. Responderam sim. Se tiver efeito civil, que é a assinatura, né, da certidão de casamento, nesse momento eu colho as assinaturas do casal. Se não tiver efeito civil, simplesmente eu falo. Agora sim, podemos dar sequência no cerimonial, porque eles estão dispostos e disseram sim, eles querem dar sequência à cerimônia de casamento, ou eles querem se casar, etc. Todo mundo já sabe o que eles querem, né? Até porque eles que organizaram, eles que pagaram, etc. Mas é uma questão mais solene. Qual que é o momento agora do discurso? É o momento que eu vou contar a história do casal. A minha cerimônia, ela não é uma cerimônia focada nos dogmas religiosos, tá? Ela não é uma cerimônia focada no texto bíblico. A minha cerimônia, eu sou pautado pela história do casal. Como que eu começo a contar a história do casal? Pelo começo. Como eles se conheceram? Isso também serve àquelas dicas que eu fiz nas lives anteriores dos votos. Eu tento mostrar e contar a história do casal, como eles eram naquele momento, quem eles eram, o que aconteceu, como eles se conheceram, como se desenvolveu essa história, como isso foi se desenvolvendo, né? A história deles até o primeiro encontro, até o primeiro beijo. Teve um pedido de namoro? Vou falar de como foi esse pedido de namoro. Foi planejado? Foi uma cena feita, montada? O pretendente preparou um momento especial? Então eu vou falar sobre esse relato, tá? De como foi esse pedido de namoro. Após o pedido de namoro, eu gosto de colocar também como foi
o conhecimento das famílias. Como foi quando o noivo conheceu a família da noiva? Como foi quando a noiva conheceu a família do noivo? Teve um momento engraçado? Se o casal me contar isso, eu vou falar desse momento engraçado. Foi emocionante? Vou falar se foi emocionante. Foi um momento tenso? Vou falar se foi um momento tenso. Sempre tomando muito cuidado. Existem relacionamentos que são mais complicados, tem famílias que são complexas, né? Então, se eu sinto que a família, por exemplo, já fiz casamento em que a noiva não se dava muito bem com a família do noivo. Então não dá para você falar uma mentira. Não dá para eu falar, nossa, e a família dele adora ela. Jamais eu falaria isso sabendo que não. Então você tem que ter bom senso e tato, né? Na hora de celebrar, de contar essa história. Eu não minto. Eu nunca minto nas minhas cerimônias de casamento. Eu só conto as verdades e conto também o que eu sinto que o casal quer que seja falado. Tem casal que me conta alguns momentos, algumas passagens da história deles, mas eles não querem que seja falado isso dentro da cerimônia. Então, se eles não querem, não vou constrangê-los, não é verdade? Já teve vez do casal, junto comigo, inventar como eles conheceram, porque eles não queriam que os convidados soubessem como eles tinham se conhecido. Então a gente vai tateando isso. Tem esse momento de contar a história, como foi o desenvolvimento desse namoro, como foi o amadurecimento desse namoro. Esse momento do amadurecimento é fazer como se fosse uma jornada do herói mesmo. Eles começaram ali na brincadeira, um relacionamento simples, bobo, né? Talvez sem muitas pretensões, aí vem vindo o amadurecimento. O que aconteceu nesse momento? O que aconteceu nesse amadurecimento? Quais foram os pontos principais desse amadurecimento? Então eu gosto de pegar esses pontos assim e falar sobre esse amadurecimento. Porque a partir do momento que eles estão namorando, eles vão amadurecendo, qual que é o próximo passo? O casamento, a decisão de se casar. Então, se tiver um ponto cabal que eu consigo perceber quando o casal me conta a história desse amadurecimento e esse pedido de casamento e eles se tornaram maduros ao ponto de querer se casar, vai ser citado isso na história. A intenção é sempre enaltecer esse casal. A intenção de contar a história do casal é sempre exaltá-los, exaltar esse amor. Nesse momento eu já começo a falar de amor de uma forma mais lúdica, de uma forma mais sentimental, talvez, às vezes, de uma forma mais poética, fazendo analogias, porque a gente está falando de sentimento nesse momento. Tem um momento que eu falo friamente, né, sobre o começo do relacionamento, o desenvolvimento da história do casal, etc., de uma forma mais fria e mais didática. Quando vamos falar de sentimento, amadurecimento, aí vira uma coisa mais lúdica, aí se abre para o romantismo, aí se abre para as conquistas, para as vitórias, pode ter também indo já para o meio da jornada dessa história, desse casal. E o ápice é sempre chegar na conclusão de que esse casal é amor, tá? Esse casal sente amor. Esse casal é o exemplo personificado do amor na frente de todo mundo ali, tá? Então eu faço toda essa jornada. Eu conto a história do casal, vou falando do amadurecimento e tentando demonstrar com exemplos de acontecimentos na jornada desse casal, no relacionamento deles, de que estamos diante do amor verdadeiro. Nossa, tinha travado? Gente, que pena. Aqui pra mim não mostrou não, mas que bom que avisaram aí, mas voltou, né? Que bom que voltou. Então, vai fazendo esse desenvolvimento da jornada do herói. Nada mais é, na hora de celebrar no casamento, é você fazer essa jornada do herói. E o ápice, o momento mais importante da cerimônia de casamento é agora. Quando você vai fazendo essa jornada do herói, falando de casamento, exaltando esse amor e conseguindo provar em palavras e fazer com que os convidados entendam que ali estamos diante do amor verdadeiro, de um casal que se ama, que tem parceria, que são aliados, que são parceiros, tem comunicação e etc. Essa é a hora ideal para se chamar as alianças, tá? Quando tem a entrada das alianças, nesse momento, eu peço para todo mundo ficar de pé, porque vamos juntos receber as alianças. Claro, eu faço todo um gancho, eu faço todo um link, né, do final da história desse casal, quando eu estou contando essa história dessa jornada de amor, para chamar as alianças. Entraram as alianças, o casal vai pegar as alianças e fazer a troca das alianças. Nesse momento, eles vão dizer a frase que é: receba essa aliança em sinal do meu amor, minha felicidade e a minha fé. Simples assim. Trocaram as alianças? Nesse momento, na sequência, eles vão fazer os votos de casamento, tá? Que geralmente é um momento que o casal prepara um texto, uma carta, juras de amor e etc, né? Para ler um para o outro. É interessante você, como celebrante, saber, tá? Como estruturar os votos de casamento para auxiliar os casais na escritura desses votos de casamento. Nesse momento aqui, ó,
quando as alianças estão nas minhas mãos, antes de fazer a troca, eu gosto de explicar o significado das alianças. Aí existem várias histórias, existem vários significados, qual é o significado da aliança dentro do casamento. Você pode usar uma delas e nessa hora falar, tá? Qual que é o significado de tudo isso, né? Qual é o significado das alianças. O casal fez a leitura dos votos, aí é o momento mais sensível da cerimônia, porque é o momento da troca das alianças, pode ver, não importa a crença, não importa a religião, não importa a cultura, não importa o país ou a língua que está sendo falada. Todo casamento ele é selado de fato, ele é finalizado com a troca das alianças. O casamento de fato ele é celebrado com a troca das alianças. Então é nesse momento que a gente abre para a bênção, para uma oração, para uma leitura bíblica, ou chamar alguém convidado pelo casal para essa pessoa fazer uma oração. Tá? Como eu não sou um líder religioso, eu tento não colocar os meus dogmas religiosos dentro da cerimônia do casal. Eu tento fazer algo que combine com o casal, que o casal queira, que o casal se sinta à vontade para fazer. Tá? O que seria essa oração? Seria a oração do Pai Nosso, tá bom? Teve casal que já quis fazer a oração da Ave Maria, já fizemos também. Leitura de uma passagem bíblica, faço também. E se eu me sentir capacitado no momento, não é sempre que eu vou me sentir capacitado, tá? Mas se eu me sentir inspirado no momento que eu fiz a leitura bíblica, eu posso fazer uma interpretação daquele texto, tá? E o mais utilizado pelos casais é convidar alguém especial, né, da família deles, parente, amigo, para essa pessoa fazer uma oração. Após isso, qual é a função do celebrante, tá? O celebrante convidou uma pessoa para vir para o altar, simplesmente você vai entregar o microfone para essa pessoa, né, recebê-la, dar as boas-vindas e deixar nas mãos dela essa parte da oração. Ela terminou a oração, você pega o microfone, agradece a pessoa, né, e a pessoa volta para o lugar. Nessa hora, eu gosto de bater um papo ali com os padrinhos, né, incluir os padrinhos também na cerimônia de casamento, dar a importância deles e falar qual a importância deles na vida do casal, né, que eles não estão ali só para fazer foto bonita, que eles não estão ali só para compor a decoração, etc. Tem uma importância, né, dos padrinhos para o casal. Para nesse momento, eu posicionar o casal, eu falo, fiquem de frente um para o outro. Nessa hora que eles estão de frente um para o outro, eu até me afasto do altar porque eu não quero aparecer nessa foto, tá? Tem muito celebrante, pastor, é mais pastor ou padre, eles não saem de cena. Aí eles acabam vazando na cena, às vezes eles não estão com a cara muito boa na hora do beijo do casal. Então nesse momento do beijo do casal, eu gosto que esteja somente o casal na visão do fotógrafo ou do cinegrafista, para ficar aquela cena linda, sabe? Única e perfeita para eles, né? Às vezes não faz sentido eu estar nesse álbum, nesse momento da foto do beijo, que é o momento do ápice, que é o final, né, da cerimônia, é o clímax da cerimônia. Para que eu vou estar ali de papagaio de pirata nesse momento? Eu me afasto, posiciono o casal e falo. Eu gosto de incluir todo mundo nessa hora, tá? Eu não falo assim, casal, com o poder que vocês me concederam. Eu não uso mais essa frase. Antigamente eu utilizava. Hoje em dia eu falo assim, casal, com o poder que vocês nos concederam. Quando eu digo nos concederam, é todo mundo. Os convidados, os padrinhos, todo mundo que está presente ali. Nós temos a honra de declarar vocês oficialmente casados. Então agora aquele momento maravilhoso. Noivo, pode beijar a noiva e dar aquele beijo. Se tiver música, tem música, a galera vibra, a galera fica feliz, o casal tá ali feliz da vida, apaixonado, se amando. Lembra que eu falei que é o clímax? Tem o momento do ápice, mas a cerimônia não acabou ainda. Nesse momento eu volto, faço a minha mensagem final, tá? A minha despedida, meus agradecimentos, agradeço o casal e termino com um grandioso Viva os Noivos! Todo mundo grita o Viva. Começa a rolar a música da saída dos cumprimentos, começa a rolar a música dos cumprimentos, os padrinhos vão cumprimentando e saindo, até o momento da saída dos noivos com aquela música sensacional, que para jogar a energia pro ar, e é pétala, e é foguinho, é faísca, sei lá, da forma que o casal decidiu sair. Eu acho brega aquele celebrante, aquele pastor, aquele líder religioso que no final, quando os noivos estão saindo, ele fala assim, fulano, ciclana, bem no meio do cortejo que o casal tá saindo, no meio do corredor, ele fala, ô fulano, ciclana, e fala uma frase de efeito, sabe? Eu acho brega. Quando eu dei o meu Viva aos Noivos anteriormente, quando o casal sai, deixa o casal sair, deixa a galera vibrar com o casal, não vou fazer uma mensagem, uma poesia na saída do casal, tipo, já apareci demais, tá? A minha parte eu já fiz, o meu trabalho eu já entreguei, agora a festa do casal, o momento é do casal, o momento é dos noivos, que eles curtam essa festa. Eu não falo mais no microfone depois do momento que eu falo Viva os Noivos, que é antes dos cumprimentos. E é isso. Terminada a cerimônia. Quanto tempo dura uma cerimônia? Você deve estar se perguntando aí, né? Lucas, mas quanto tempo dura uma cerimônia de casamento? Vamos lá?
Cortejo de entrada. Em média, os casais convidam cerca de 10 a 12 casais de padrinho. Então vai entrar esses casais de padrinho, vai entrar o noivo com a mãe, entra os pais do casal, entra a daminha, entra a pajem, entra a florista. Para toda essa galera entrar, vai no mínimo 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Ou seja, só de cortejo de entrada é de 10 a 15 minutos. Só de cortejo de entrada, até a noiva entrar, é de 10 a 15 minutos. Tá? No último casamento que eu celebrei, demorou 20 minutos, só do cortejo de entrada. A hora que a noiva entrou, pisou no altar, tinha dado 20 minutos, desde o começo da cerimônia. Aí tem a condução do celebrante. E a condução do celebrante, a parte de contar a história, o discurso, etc., pode colocar mais uns 20 minutos. Mas, entenda, esses 20 minutos já está incluso a entrada das alianças, o voto do casal, a troca das alianças, a oração, a bênção, até você finalizar a cerimônia. Mais uns 20 minutos, ok? E depois mais 10 minutos da saída. Então essa cerimônia vai ter em torno de 45 minutos. Esse é o tempo ideal de uma cerimônia de casamento. Ó, a Rox mandou aqui mensagem. Eu fico imaginando eu celebrando o casamento. Deve ser muito legal. É muito legal celebrar o casamento. O final da cerimônia é gratificante. É de deixar assim feliz, né? Lisonjeado. É de trazer muita alegria celebrar um casamento. De celebrar o amor, a união desse casal. Aí é tanta felicidade, é tanta alegria, é tanta energia boa que você sai muito feliz. E claro, tem a parte financeira também, né? O retorno financeiro é maravilhoso. Tem gente que duvida, né? Tem gente que às vezes eu falo com alguns conhecidos meus quanto que é uma cerimônia de casamento, no mínimo, aqui em São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo, a média hoje do celebrante de casamento é R$2.000. R$2.000 a média do valor de um celebrante de casamento. Então imagina, se você faz 3 casamentos no final de semana, são R$6.000 num final de semana. E não é impossível você fazer 3 casamentos no final de semana, tá? Mas vamos colocar em um casamento no final de semana? Você que está iniciando, um celebrante iniciante, um casamento no final de semana, R$2.000 o valor de uma cerimônia de casamento. E isso vai para o bolso do celebrante. Um baixo investimento, tá? Um investimento baixo, tá? Para celebrar casamento. Eu acredito que dentro do universo dos casamentos, dos fornecedores de casamento, o melhor custo-benefício para fornecedor é o celebrante de casamento. Porque, por exemplo, para você ser um DJ, você tem que ter um grande investimento inicial para você começar a ser DJ. Tanto no curso, né, na especificação, né, para você se especializar, especialização, para você se especializar na profissão, e também o investimento nos equipamentos, investimento em iluminação, investimento em som, investimento nos computadores, etc. O DJ tem que investir uma grana. Ah, você é fotógrafo. O fotógrafo tem que investir uma grana também no equipamento, nos cursos, né, em câmeras fotográficas. Qual é o investimento do celebrante? Seria um investimento para se capacitar para isso, né, aprender a celebrar um casamento, é um investimento. Relativamente um valor razoável, tá? Mas não é caro, muito longe disso. Na primeira cerimônia de casamento que você fizer, você já pagou o dobro. Você já pagou 2 vezes o valor investido numa capacitação para ser celebrante de casamento. Talvez para um homem ou para uma mulher, a roupa inicial, sei lá, você não tem um terno, você vai ter que comprar um terno. Mas um terno legal aí, meu, é menos de R$1.000. Menos de R$1.000 você monta um terno legal para você celebrar um casamento. Para uma mulher que for celebrante, com menos de R$1.000 ela compra um vestido legal. Então o investimento inicial para você ser celebrante de casamento é muito baixo e o retorno financeiro é um ótimo retorno financeiro. E é isso, né? Temos algumas perguntas aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Você viu aqui a estrutura da cerimônia, né? Vou mostrar de novo aqui para vocês, né? Para você, a estrutura da cerimônia. Estamos aqui, ó, a estrutura da cerimônia. Cortejo de entrada, discurso do celebrante, entrada das alianças, troca das alianças, votos de casamento, bênção, né? Beijo dos noivos, mensagem final do celebrante, cumprimentos e saída dos noivos. Seguinte, não é um copia e cola, tá? Não faça copia e cola. Isso seria um erro. Você cometer esse erro, não é copia e cola. Cada casal é um casal. Cada história é uma história. Ó, a Rox está perguntando aqui. Qualquer um pode celebrar sem ter formação? Pode sim, qualquer pessoa pode celebrar sem ter formação, tá? Não precisa ter um certificado. Eu mesmo, eu não tenho formação em celebração de casamento. Eu sou praticamente um autodidata, né? Claro, o meu mentor me colocou no mercado, eu tive um mentor, mas ele já era celebrante de casamentos, ele me ensinou a ser celebrante de casamentos e me deu algumas dicas, etc. E depois eu segui o meu caminho aprendendo meio que
sozinho, tá? Não precisa ter um certificado para você ser celebrante de casamento. Claro, certificados te traz mais confiança. Certificado, quando você tem um certificado, no sentido de, eu me profissionalizei, ou eu fiz uma capacitação para me tornar celebrante, eu fiz cursos. Se você tem esses cursos, é bom aos olhos dos outros, né? É bom aos olhos de outros fornecedores, é bom aos olhos dos clientes, dos casais. Mas, no meu caso mesmo, nenhum casal que eu celebrei casamento até hoje, eu já celebrei mais de 150 casamentos desde quando eu comecei. Nenhum casal me pediu certificado, nenhum casal. Então é mais sobre feeling, é mais sobre personalidade, é mais sobre você. As pessoas querem você, a sua persona. Então, o meu jeito de celebrar casamento, a minha postura na celebração de casamento, a forma que eu entrego é muito mais importante do que qualquer certificado. Claro, você não pode ser um sem noção numa cerimônia de casamento, você não pode fazer de qualquer jeito, tá? Não é assim também fazer de qualquer jeito, largado, abandonado. Não é só porque você disse que você é celebrante que você de fato é. Você tem que se especializar, mesmo que seja de uma forma autodidata. Mesmo que você seja um autodidata, você pode se especializar, tá? Músico mesmo. Tem muitos músicos que eu conheço que eles não têm certificados, cursos de música. Tem muito músico que aprendeu a tocar sozinho, tem muito músico que aprendeu a tocar na igreja, tem muito músico que aprendeu a tocar com a família. E hoje vive de música, né? O certificado é mais aos olhos dos outros, tá? Mas no meu caso, como eu disse, nenhum casal que eu celebrei casamento nunca me pediram um certificado. O que você sente depois que celebra? Ó, pergunta aqui, ó, o que você sente depois que celebra? É difícil explicar o que eu sinto, viu? Mas eu sinto muita alegria, de verdade. Ainda mais as primeiras cerimônias, quando eu saía, assim, eu saía extasiado de alegria, assim. Eu ia muito no começo com a minha esposa, a gente voltando, assim, eu falava, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. É bom demais. Porque você tá celebrando o amor, você tá contando história, você tá participando desse momento tão especial na vida das pessoas, sabe? E tá todo mundo ali muito feliz, as pessoas estão exalando energia boa, sabe? Emanando energia boa, eu não consigo colocar em palavras o que eu sinto quando eu celebro um casamento, tá? Mas como eu disse, se você quer se tornar celebrante de casamento, tá? Estude, pesquise, se inspire, se prepare, e o melhor, veja minhas lives. Continua acompanhando as minhas lives aqui, tá? Acompanhe as minhas lives semanais, assista também as que já estão salvas, tá? Tem lives salvas aqui, dá uma fuçada aqui no meu Instagram. Você celebrou no civil esse casamento? Pode? Sim, eu celebro casamentos com efeito civil. Pode sim, o celebrante de casamento consegue celebrar com efeito civil. Existem alguns trâmites, tá bom? Existem alguns trâmites, mas é fácil. Não é fácil, é simples de conseguir esse trâmite para você conseguir celebrar com efeito civil. Inclusive, o último casamento que eu celebrei no último sábado foi com efeito civil, tá? Pessoal, no link da minha bio, caso você queira ser celebrante de casamento e queira realizar esse sonho, ou se não é um sonho, mas veja como uma oportunidade, tá? De você mudar de profissão, de você ter uma profissão, de você mudar o rumo da sua carreira. Às vezes você está aí batendo cabeça, falando, meu Deus do céu, eu vou viver nesse trabalho que eu estou hoje pro resto da minha vida, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, isso não me satisfaz. Talvez celebrar casamento seja uma boa para você, seja uma opção para você e se torne a sua nova profissão, tá? Então se você tem essa vontade de conhecer mais desse universo dos casamentos, clica no link da minha bio, entre na minha lista de espera, que em breve tem uma grande novidade para você. Temos uma grande novidade muito, muito em breve. Então, entre no link da bio, tá? E como eu disse semana passada, consuma todo o meu conteúdo aqui do Instagram. Me procure também no YouTube, Lucas Celebrante. Você vai me achar no YouTube também, tá? É Lucas_Celebrante. youtube.com/Lucas_Celebrante. Você vai me encontrar lá. Você vai me encontrar no YouTube e me devore, me consuma muito, consuma todos os meus conteúdos e me devore. Tá bom? Muito obrigado, uma ótima segunda-feira a todos nós. Estamos chegando no final do ano, né? Já tá batendo a porta aí 2025. E é isso. Muito obrigado. Até a nossa próxima live. E valeu de verdade. Brigadão. E eu tô até sem água aqui, ó. Tô com a boca seca, eu vou tomar água. Tchau, tchau, gente. Brigadão.